bem? Então, nessa apresentação aqui, a gente vai passar mostrando aqui alguns slides rápidos, dando um resumo de como foi a estrutura, como foi criado, quais os principais pontos, as principais responsabilidades em relação ao novo processo, agora automatizado dentro do Bitrix, para gerenciar todo o processo de vendas, desde a captação do lead até o fechamento do negócio e transmissão, né, desse negócio para a parte de planejamento e execução. Tá? E assim, no caso de produto, também para a parte de entrega, né, e despacho dessa mercadoria. Então a ideia desses primeiros slides é dar um resumo e dar uma visão geral, e na sequência vocês vão verificar um vídeo onde eu faço uma simulação do começo do processo até o final com todas as etapas. A ideia disso é fazer com que vocês entendam de maneira clara, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço e aproveite o treinamento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora o vídeo explicando todas as fases, todos os detalhes em relação às automações que foram feitas e como vai funcionar o processo de vendas dentro do Bitrix. Tá? Então a gente criou uma nova estrutura onde a lógica agora, em vez de tudo ser preenchido dentro do card, algumas informações serão preenchidas dentro do card e algumas ações serão finalizadas e repassadas via tarefas. Tá? Em linhas gerais, passa agora o vendedor responsável, seja de produto ou de serviço, o vendedor responsável passa a ser responsável pelo monitoramento e o andamento desse card dentro do funil de vendas. E eu vou explicar como isso vai funcionar. Em linhas gerais, tanto o produto quanto a vendas vão ter as mesmas fases. O que difere são as tarefas automáticas que o sistema vai gerar de acordo com a necessidade. Então vamos fazer um exemplo aqui, desde o começo, desde lá do lead até a finalização do processo de vendas. Tá? Então eu vou entrar no Bitrix, vou clicar aqui em Leads, estou atendendo um cliente, estou atendendo uma nova oportunidade de negócio, vou criar um lead para ele aqui para a gente iniciar. Criar lead, então vou fazer aqui um teste. Então, Alexandre, teste 02, tá? Em que etapa ele está, tal. Aqui eu posso já anexar a empresa. Deixa eu ver se a minha empresa está cadastrada aqui, ó, direto gestão da cadastrada, já tem meu e-mail, a saudação. Bom, eu vou botar todas as informações, algumas são obrigatórias, outras não são. E aqui esse é o ponto mais importante. Eu preciso dizer qual a necessidade desse lead. Ele quer um serviço, ele quer um produto, ou ele quer os dois. Para eu acionar os dois aqui, eu vou segurar o Ctrl apertado e seleciono aquilo que eu quiser. Tá? Eu vou pela pior hipótese aqui para a gente criar o exemplo, porque serviço é mais complexo, tem mais atividades, então eu acho que já exemplifica bem os dois. E aquilo que for diferente, eu explico para o produto também. Então aqui eu vou criar esse lead, vou falar que é um lead de serviço, vou preencher os campos que até então é o que vocês já estão trabalhando, não muda em nada. Criei o lead, vamos ver se ele me pergunta algum campo obrigatório. Criei o lead, Alexandre, teste 2, o lead está criado. A partir desse momento, o lead criado, aqui ele me pergunta se eu quero planejar alguma atividade, está aqui lead criado. A partir do momento que eu vou monitorando esse lead, vou caminhando entre as fases, em algum momento eu vou chamar esse cara de lead convertido. Então tá aqui, ó. Criar com base no lead, negócio. Então sim, vou pedir para ele criar um negócio. Eu cheguei no convertido, eu vou pedir para ele criar um negócio. Em que funil ele quer? Ele está perguntando em qual funil, né, em qual pipeline a gente quer que ele crie aquele negócio. Então eu vou falar para ele que agora
Agora a gente só vai trabalhar com esse funil de vendas. Depois desses outros funis a gente vai até eliminar, ocultar, mas em princípio eles estão aparecendo e eu vou pedir para que ele crie no funil de vendas. Salvei aqui, Alexandre Teste 2, está salvo. Automaticamente ele já está criando esse card que ele está abrindo aqui, já é o card baseado no lead. Então aqui eu vou fazer uma identificação melhor aqui para ficar mais claro que eu estou nesse card. E a partir desse momento eu vou controlar todo esse processo pelo card de vendas. Ó. Então agora eu estou no leads, agora então eu vou para negócios. Então, a partir desse momento eu venho para negócios e vou aqui no funil de vendas, ó, funil vendas. Vou até colocar aqui para ter certeza. Ele vai abrir funil vendas e está aqui, ó, o cardzinho criado aqui. A partir desse momento, o vendedor responsável, no caso aqui está aparecendo eu porque fui eu que criei, esse card, o vendedor responsável passa a ser dono desse card e vai cuidar desse card até ou eu descartar, perder esse negócio ou eu ganhar esse negócio. Então, a partir desse momento eu vou passar esse card e o vendedor vai passar esse card para a primeira fase. Obviamente, antes de eu fazer isso, tudo que eu trocar, conversas, mensagens, eu deveria anexar e deixar informado aqui no nosso card de vendas. Então eu posso e-mails, atividades, eu posso colocar comentários, observações, eu vou mantendo esse card alimentado de acordo com a necessidade. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou fazer esse encaminhamento aqui, eu vou mudar o card de fase. Fiz de maneira manual. A partir do momento que eu fiz esse movimento de card, ele já entende que na fase de elaboração de proposta, ele automaticamente cria uma tarefa para o Reginaldo, como responsável da engenharia, de elaboração de proposta. Está aqui, elaboração de proposta. Então, eu vou receber aqui no caso o Reginaldo vai receber, né? O Reginaldo vai receber a tarefa que ele tem que elaborar uma proposta. Óbvio, a partir do momento que eu elaborei que o sistema elaborou essa tarefa, eu como dono do card, eu posso vir aqui e complementar com as informações que eu quiser. Tanto na descrição da tarefa, como se eu não quiser mexer aqui, eu posso colocar informações que vão ser pertinentes para a engenharia trabalhar, documentos, informações, citações, observações, tudo que eu quiser, eu posso acrescentar na tarefa, para que aquilo faça sentido para a engenharia na execução desta tarefa. Então eu posso colocar qualquer observação aqui e vai ficar registrado que o Alexandre fez uma observação. A partir do momento que o Reginaldo recebeu, agora imaginando que agora eu não estaria mais na minha senha, estaria na senha do Reginaldo. O Reginaldo recebendo essa tarefa, ele vai fazer dois movimentos. Ele vai elaborar a proposta e antes dele dar a conclusão, antes de concluir a proposta, concluir a tarefa, a engenharia, e aí pode ser tanto o Reginaldo quanto o Genilson, eu vou abrir o card, aí sim ele vai ter um contato com o card e ele vai preencher esse campo aqui, arquivo de proposta. Nesse card, nesse campo, arquivo de proposta, ele vai anexar o arquivo ou os arquivos referentes à proposta. Então aqui eu posso ter um Word, um PDF, uma planilha, posso ter quantos arquivos eu quiser. Tá? Eu vou anexar todos esses arquivos e vou colocar aqui. Feito isso, anexei, eu vou salvar. Esse arquivo vai ficar salvo dentro do card do negócio e é um dos poucos momentos que a engenharia vai ter acesso à interação com o card do negócio, somente para anexar o arquivo da proposta. Anexei, está tudo aqui, eu vou fechar.
Vou voltar agora, eu estou falando como Reginaldo ou como Genilson. Beleza, agora feito isso, agora sim eu vou dar como concluída essa ação. Imaginando que eu sou da engenharia, né? O Reginaldo, estou concluindo a ação, está aqui, com ação concluída. Automaticamente o sistema entende que deva ser gerado automaticamente uma tarefa automática de análise de orçamento, que é, aqui está aparecendo o Rafael porque é serviço, mas seria o dono do card, no caso o vendedor, né? Se for produto, seria o próprio Thiago. Então, nessa fase aqui, qual é a função dessa tarefa? É validar o orçamento, é entender se aquilo que a engenharia propôs, como valores, condições e tudo mais, estão atividades que estão de acordo com aquilo que comercialmente é a nossa política comercial e estão de acordo com a possibilidade para aumentar a chance de eu fechar o negócio. Então, o comercial vai fazer essa avaliação. Como é que o comercial vai fazer essa avaliação? Do mesmo jeito, entrando aqui na tarefa, e aí qual a diferença nessa tarefa? Basicamente, eu posso continuar fazendo tantos comentários eu achar necessário aqui, mas antes de eu dar a conclusão da tarefa, ou concordando ou discordando da tarefa, da proposta, perdão, eu vou avaliar aqui. Eu posso dar uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa. Se eu estou dando uma avaliação negativa, significa que eu não concordei ou eu tenho algum tipo de ressalva com a proposta que a engenharia fez. Se eu estou falando positivo, significa que eu concordo. Se eu tenho uma avaliação negativa, eu vou escrever aqui nos comentários tudo aquilo que eu acho que deva ser corrigido ou que deva ser considerado. E se eu estou dando positiva, eu vou dar aqui como positiva. Aqui ele vai falar, ó, avaliação positiva. Já registrou que eu dei a pontuação. E aí eu vou concluir a minha tarefa. A partir do momento que o vendedor concluiu a tarefa, a partir do momento que concluiu a tarefa, automaticamente o sistema criou no card duas tarefas. Uma que não é bem uma tarefa, uma atividade programada para o vendedor enviar o orçamento para o cliente. Então ele vai enviar o orçamento para o cliente, aqui ele vai me dizer se ele enviou, se ele não enviou. Ele vai simplesmente dar o concluído aqui, e aqui eu estou falando do vendedor. E de novo, essa outra tarefa aqui, de informar a resposta, é aqui onde eu vou falar se o meu cliente concordou, aprovou a minha proposta ou não aprovou a proposta. Então, o vendedor vai abrir a tarefa e vai fazer a mesma coisa. Vai verificar, vai pegar as respostas, trocou mensagens, fez reuniões com o cliente, fez todo o processo de negociação e o vendedor vai entrar aqui, falar se o cliente positivo concordou ou negativo não concordou. Se o cliente concordou, registrou aqui como positivo, avaliou, deu como concluído. Dando como concluído, automaticamente o sistema já entende e cria duas novas tarefas. Ou seja, o cliente concordou com a proposta, ganhamos o negócio. Só que para oficializar o ganho do negócio, eu tenho que fazer duas tarefas que ficam com o vendedor: a abertura do pedido e elaboração do contrato. Então, a tarefa de abertura do pedido, o que o vendedor tem que fazer? Abrir a tarefa e dentro do card, clicando aqui dentro do card, ele vai ter a oportunidade de preencher alguns campos. Então, quais campos o vendedor vai ter que preencher? Vai ter que preencher o link do pedido de vendas que ele criou, o link da ordem de serviço que ele criou, se for o caso, e também o código da obra, que a partir do momento que eu ganhei essa obra ganha um número,
Eu vou botar um número aqui e do mesmo jeito que eu botei o link, aqui eu vou citar tanto o número do pedido de vendas quanto o número do pedido, a ordem de serviço, se for o caso de eu ter os dois. Tá? Feito isso, salvei o card, a informação fica registrada lá. Eu venho na minha tarefa de abertura do pedido. Posso tanto clicar aqui para dar como concluída, ou eu gosto de clicar aqui, eu vou dar aqui. Nesse caso eu não preciso avaliar positivo ou negativamente, eu simplesmente vou concluir a tarefa. Simplesmente eu vou concluir a tarefa. Concluída a tarefa de abertura do pedido, ele já gera automaticamente uma outra tarefa para o vendedor também, de reunião de passagem. Tá? Percebam que apesar de ele ter criado a tarefa de reunião de passagem, ele não deu baixo ou não eliminou a elaboração do contrato. Então a gente está entendendo que a responsabilidade por correr atrás das ações necessárias para que o contrato seja elaborado, então entenda que vão ter duas fases de contrato. Uma abertura, uma elaboração de contrato e uma assinatura de contrato. Então, ter as informações e elaborar esse contrato está com o vendedor, e depois vai ter a assinatura do contrato, mas enquanto isso não ocorre, eu vou fazendo a reunião de passagem, que é o que? É aquela reunião onde eu transmito todas as informações para a equipe de engenharia financeira, administrativa, correr atrás de tudo que é necessário para que aquela obra aconteça. No caso de produtos, essa reunião de passagem não existe, não tem necessidade, ela não é gerada, porque a partir do momento que é produto, eu entendo que eu tenho só uma entrega que vai acontecer, tá? Então, a partir desse momento, eu venho aqui, reunião de passagem, eu vou pegar todas as informações que eu acho necessárias serem passadas, comunicadas. E isso aqui é importante que a equipe defina um padrão do que o vendedor de fato tem que informar em termos de datas, prazos, informações que são necessárias para que a gente dê sequência. Eu posso comunicar tudo por aqui, do mesmo jeito que eu acho que a gente não deveria abrir mão de fato realizar uma reunião sobre a proposta que está sendo ganha. Então, eu posso fazer essa reunião de várias formas. Eu posso simplesmente chamar as pessoas aqui, acrescentar no bate-papo e abrir uma videoconferência e fazer daqui mesmo. Isso já vai ficar gravadinho dentro do card. Ou eu posso vir aqui e adicionar uma reunião. Eu já vou clicar no card, eu vou fazer aqui um agendamento de reunião com todo ele. Vou falar aqui, ó, calendário da empresa. Vou botar essa reunião lá, ou no pessoal, ou no meu mesmo. Vou programar toda, vou ver as agendas de todo mundo, posso colocar mais alguém que eu achar necessário, e vou salvar essa reunião aqui, fica esse agendamento salvo aqui, tá? Feito isso, fiz a reunião de passagem, passei as informações que eu precisava, eu vou dar a reunião de passagem como concluída. Feita como concluída, o Alexandre completou a tarefa, no caso o vendedor completou a tarefa, automaticamente vocês vão ver que a ação de elaborar contrato continua aqui. Então, o fato de eu ter feito a reunião de passagem e não ter elaborado o negócio, eu não considero o negócio fechado. Ele não está fechado. Ele não está fechado porque eu ainda não elaborei o contrato. Porém, apesar de ele ainda não estar fechado porque eu não tenho contrato, automaticamente a gente vai lá para o funil de planejamento e execução, a gente vai ver que o card de abertura de obra
já foi criado. Então daqui começa um outro processo que é de planejamento e execução. Nesse processo, a Gabi, a partir desse momento, toca todas as atividades para garantir que isso vá transcorrer conforme planejado. Então, apesar de eu não ter classificado ele como negócio fechado, porque o contrato não foi assinado, isso não segurou o CARD de planejamento e execução da obra. Então vamos voltar aqui a negócios e vamos voltar lá ao CARD de. Vamos voltar ao card aqui de elaborar o contrato. Então eu vou abrir o contrato, o vendedor vai falar que o contrato foi elaborado. O vendedor vai dar as informações que precisa lá, anexar documento, pode anexar o próprio contrato elaborado como um arquivo aqui, vou dar como concluído. Concluir a ação. Concluir a ação. A partir do momento que eu concluir a ação de elaborar contrato, ele vai gerar uma tarefa de conferência de assinatura, que é o quê? De assinatura efetiva do contrato. Uma coisa está elaborada, o contrato, ou seja, o arquivo, o texto está definido, teve a validação jurídica, todo mundo avaliou, está tudo ok. Agora vamos partir para a assinatura. E aqui o vendedor vai me informar se esse contrato foi de fato assinado ou não. Eu vou dar a conclusão dizendo que esse contrato foi assinado. Concluído. A partir do momento que a conferência da assinatura foi realizada, aí sim ele dá como negócio ganho. A partir desse momento, encerrou-se a participação de vendas em relação a isso. Tá? Fechei aqui. Então tá, agora esse card passa a ser um card que está na fase de negócio ganho. Eu não mexo mais no sentido de vendas com ele. Tá ok? Então basicamente é isso. O que difere do produto? Que quando eu estou falando em produto, quando eu falo que a minha proposta, o meu orçamento foi aprovado, em vez de eu gerar uma elaboração de contrato, eu gerar uma assinatura de contrato, eu vou abrir uma tarefa de solicitação de despacho, ou seja, eu estou solicitando para que a logística siga aquele processo de despachar o produto, entregar o produto baseado naquele processo que já existe. Tá? Ou seja, ele vai criar uma tarefa de solicitação de despacho. Perfeito? Então, acho que basicamente é esse o processo que a gente automatizou. E eu acredito que agora seja mais simples a gente conseguir conduzir. O que a gente já tem certeza que dá para melhorar? São as descrições das tarefas, a gente fez a construção da estrutura dos descritivos de cada tarefa de uma maneira bem genérica, então a gente pode ser um pouquinho mais específico. Do ponto de vista de modelos de tarefa. Isso não quer dizer que quando o sistema gera a tarefa automática para a engenharia de elaboração de proposta, a tarefa automática para os vendedores de reunião de passagem, de abertura de pedido, não quer dizer que aquele modelo que foi criado automaticamente naquele CAD não possa ter informações acrescentadas, tanto na seção ali de comentários, né, no feed, quanto na própria descrição da ação. Tá? Isso, o dono do negócio, o dono da tarefa, tem autonomia para fazer esse acréscimo, apesar da geração automática da tarefa. Tá ok? Eu acho que por enquanto são essas informações. Eu acho que já dá para a gente iniciar se todo mundo estiver de acordo com essas atividades. Obrigado, até a próxima.